Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas cartesianas. Então tem que passar pela origem, tem que passar pelo 0, 0. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. Ele dá os pontos de A até E e marca esses pontos no plano. Passando pelo ponto A, então ele quer uma equação que passe pelo ponto A. Qual equação forneceria a maior pontuação? Você pode olhar para as alternativas e tentar eliminar as possibilidades. Essa equação x igual a 0 seria esta reta aqui, passando pelo 0, pelo E e pelo A. Eu vou fazer aqui uma reta que seria a representação disso. Vou deixar isso um pouco mais fino, tá ótimo. Seria essa reta que ele falou no item A. Quantos pontos ele teria feito? Bom, ele teria eliminado os pontos A e E, só que foi através de uma reta. Cada ponto eliminado através de uma reta vale 1 ponto. Ele teria ganhado 2 pontos. Na segunda alternativa, ele dá y igual a 0. Y igual a 0 é esta reta aqui. Que estaria sobre o eixo x. Y igual a um número é sempre uma reta paralela ao eixo x. X igual a algum número é sempre uma reta paralela ao eixo y. Nesse caso aqui, se y igual a 0, não satisfez o que ele disse, porque ele falou passando pelo ponto A. Não passa pelo ponto A essa reta, então isso aqui está fora. Eu já posso eliminar essa alternativa, que ela não pode ser escolhida uma vez que não satisfaz a condição dada de passar pelo ponto A. Até se você fosse pensar quantos pontos você ganharia, 1 ponto só. Só atingiu o ponto C além da origem. Ainda assim não seria vantagem, mas ele falou que tinha que passar pelo ponto A, então não passou, está fora. Letra C. Nesse momento você tem que olhar para as equações nesse formato: x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Equação reduzida de uma circunferência. Se aqui ele dá x quadrado e y quadrado, então ele está colocando o x do centro e o y do centro como 0 e 0. Portanto, o centro seria a origem do sistema. Você começaria aqui com o centro na origem, fazendo uma circunferência de raio 4. Isso aqui é o raio ao quadrado, 16 é 4 ao quadrado. Raio 4. Partindo da origem, abrindo 4 para cima, ia passar lá no A. Abrindo 4 para a direita, ia passar aqui no ponto C. Você teria, eu vou fazer aqui, uma tentativa de representação desta, seria algo assim. Passando pelo A e pelo C. Você teria um arco de circunferência aqui. Claro que ela continuaria para cá, mas essa parte não nos interessa porque pegaria partes que não tem pontos. É bem difícil de fazer na mão circunferência aqui. Tá bom. Por onde esse arco passou? Por quais pontos ele passou? Por 2 pontos, pelo A e pelo C. Cada ponto que uma circunferência atinge te dá 2 pontos. Então eu tenho 2 pontos do A mais 2 pontos do C, um total de 4 pontos. Até o momento essa seria a melhor, a mais indicada, o que me deu mais pontos. No item D, ele faz o x do centro é 0, porque não tem nada aqui subtraído do x, e o y do centro é 2. 0 em x2 em y, o centro seria o ponto E. 0, 2, ponto E.
com raio igual a 2, porque aqui é o raio ao quadrado. 4 é o 2 ao quadrado. Faço uma circunferência com centro no E e raio 2. Eu vou 2 para cima, 2 para a direita, 2 para a esquerda e 2 para baixo. Como é que estaria essa minha representação? Seria uma curvinha mais ou menos assim, passando aqui, passando ali. E lógico, eu teria para o lado de cá também, mas essa parte não me interessa, está fora do plano, estou tirando. Quantos pontos foram atingidos? O A e o D, 2 pontos, mas cada ponto vale 2, então eu teria 4 pontos. Eu estou com um empate técnico entre essas duas trajetórias C e D. A gente imagina que tenha um que tenha maior pontuação. Aqui eu já poderia eliminar todas essas anteriores e falar que eu fiquei com a alternativa E, porque não tem como as duas terem dado a mesma pontuação e ser o máximo. Mas eu vou verificar a última. A última tem como equação x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. X do centro é 2, y do centro é 2. 2 em x, 2 em y, o centro seria o ponto D. E o raio é a raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 seria essa distância do D até o A, ou do D até o B, ou do D até o C, ou do D até a origem. Então aqui eu teria uma circunferência de centro em D e passando pelos 4 pontos, pelo A, pelo B, pelo C e pela origem. A origem não vale nada, mas os 3 outros pontos, cada um vale 2. 2 pontos de cada, total de 6 pontos. Essa seria a que me daria maior pontuação, portanto, a alternativa correta a ser marcada, a alternativa E.